Boa noite, irmãos. Estamos aqui para mais uma noite de estudo da palavra. Seja bem-vindo. Muito bom estar com cada um de vocês aqui. Nós estamos já quase caminhando para o fim do nosso assunto sobre a martirologia. Vamos orar para a nossa aula desta noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por estarmos aqui juntos. Obrigado pela vida de cada um dos irmãos que tem nos acompanhado, ó Deus, nesses meses de estudo da Tua palavra. E pedimos ao Pai que o Senhor nos ajude mais nesta noite a compreender o que o Senhor tem para nós e para nos ensinar. Muito obrigado por tudo e a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, já pegou aí sua Bíblia? Já pegou aí seu papel para você anotar? Então vamos em frente, vamos aprender o que Deus quer para nós aqui nesta noite. Nós estamos estudando sobre a martirologia, já caminhando para o final do assunto. E hoje eu queria falar um pouquinho, nós falamos na semana passada sobre o perdão dos pecados, né? Estávamos falando justamente sobre esse assunto, mencionamos sobre a base, os princípios, sobre o assunto de perdão de pecados. Eu estou aqui só tentando olhar para a gente relembrar um pouquinho. Eu falei muito sobre o perdão judicial, falei muito sobre o perdão daquele que não é crente, e então, quando a pessoa crê em Jesus como Salvador, recebe o perdão judicial de Deus, né? E falamos também que a base do perdão para qualquer tipo de pecado não é sobre eu e você, é sobre a morte de Cristo. Cristo morreu para o perdão dos nossos pecados e nós não podemos esquecer disso. O perdão do pecado que eu queria entrar hoje depende de algo, depende do arrependimento, e arrependimento que acompanha a confissão, o reconhecimento, né? E é importante a gente entender o que é arrependimento. Arrependimento é concordar com, é quando nós reconhecemos que nós estamos errados e concordamos com aquilo que estão dizendo de nós quando nós estamos errados, né? E o perdão que depende do arrependimento, da confissão, e eu queria aqui mencionar algo importante para nós nessa noite, né? Que o arrependimento ocorre quando há uma mudança de mentalidade, há uma mudança de atitude da pessoa. A pessoa não se arrepende e ela continua da mesma forma, pensando da mesma coisa, fazendo a mesma coisa. O arrependimento traz mudanças, e isto é importante. Olha o que diz aqui em Atos, capítulo 3, verso 19. Quero que você acompanhe a leitura do texto. Atos 3, verso 19, diz o seguinte: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Ora, arrependam-se e voltem-se. Ou seja, se virem, voltem-se na direção de Deus. O arrependimento leva a pessoa a uma mudança, né? Há uma mudança, e isso é importante. E como eu disse, a confissão é concordar com, ou seja, nós estamos reconhecendo e concordando com. Dizer juntamente com reconhecer. Olha só o que diz em Atos 19, versos 18 e 19. Atos 19, versos 18 e 19, diz o seguinte: muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculando o valor, ele chegou a 50.000 dracmas. Preste atenção que a confissão é um reconhecimento, é concordar do que está errado. Eles disseram, eles sabiam do que estava errado. E fizeram uma mudança, né? Houve uma mudança, houve atitudes de mudança. A pessoa que reconhece o pecado e continua fazendo a mesma coisa, não muda a sua atitude, é algo para se pensar se realmente a pessoa confessou ou não, né? E a gente precisa perceber isso, né? Tanto na nossa vida, especialmente a gente precisa pensar na nossa vida. E quando nós falamos de confissão e pecado, isso traz um resultado. Olha Romanos capítulo 8, versículo 1, traz um resultado para nós aqui.
Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, o resultado é a isenção da penalidade. Quando o perdão ocorre, graças a Deus por isso. Quando nós reconhecemos o pecado, reconhecemos que só Jesus pode salvar, toda a nossa penalidade foi cancelada. Cancelada não porque merecemos, mas porque o perdão de Jesus, o perdão de Deus que está em Cristo Jesus, cancelou todo o escrito de dívida, cancelou toda a nossa dívida, toda a penalidade que nós tínhamos em relação à dívida. O perdão dos pecados dos crentes não é diferente. A gente precisa lembrar disso. O pecado do crente é tão degradante quanto o pecado do incrédulo. Não é diferente. É a mesma coisa. E a gente viu isso um pouco a semana passada, né? O perdão, quando a gente fala do perdão do crente, a gente chama de perdão doméstico, né? O crente, a gente estabelece perdão doméstico por quê? Porque quando alguém crê em Jesus como Salvador, entregou a sua vida para Jesus, ele passa a pertencer à família de Deus. Mas agora, porque é membro da família de Deus, é tudo normal, tudo tranquilo? Não, o pecado também é tratado com muita firmeza, agora pelo Pai. Mas o Pai também corrige a quem Ele ama. Então, Deus trata nós, os crentes, como filhos. Olha Gálatas capítulo 6, versículo 1. Só acompanha a leitura aqui. Gálatas capítulo 6, verso 1. Olha o que diz. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Ou seja, o pecado tem que ser tratado de uma forma familiar. Mas isso não significa brandura no sentido de fechar os olhos. Deus não fecha os olhos para as coisas erradas que nós fazemos, porque agora nós somos membros da família. Pelo contrário, Ele trata com muita firmeza, porque Ele ama os seus filhos. Olha só o que diz em Hebreus, capítulo 12, versos de 6 ao verso 8. Hebreus, capítulo 12, de 6 a 8, diz o seguinte: pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês são disciplinados e a disciplina é para a todos os filhos, então vocês não são filhos. Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Ou seja, Deus nos trata como filhos e Ele disciplina porque nós somos filhos. Se não somos disciplinados, significa que não somos filhos. E porque o Pai disciplina a quem Ele ama. E a gente tem que lembrar disso também. Isso é muito importante a gente lembrar. Os crentes, nós somos ensinados a buscar o perdão dos pecados. Se você lembrar um dos versículos mais conhecidos no meio evangélico, né? 1 João, capítulo 1, versículo 9, se confessarem os vossos pecados, né? E ele fala lá com muita firmeza. Aliás, quando ele lê aquele texto, eu queria só relembrar com os irmãos, e depois ele introduz no capítulo 2, palavras dirigidas aos crentes: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Depois ele diz que se nós dissemos que não temos pecado, mentimos, né? Mentimos, fazemos Deus mentiroso, porque é Ele que diz que nós temos pecado e precisamos confessar. Depois ele diz: meus filhinhos, capítulo 2, verso 1, escrevo-vos estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ou seja, Ele é o nosso intercessor, né? Mas quando nós pecamos, quando você sabe que você está pecando, você e eu precisamos reconhecer o nosso pecado, reconhecer aquilo que estamos fazendo diante do Senhor. Mas Ele trata-nos como filhos. Nós não podemos esquecer. A base do perdão é a mesma.
Mesmo do incrédulo é nós, crente. Filhos de Deus é a morte de Cristo. Né? Cristo morreu pelos nossos pecados. Morreu por todos. Nós fomos perdoados judicialmente e agora, no âmbito de relacionamento com o pai, familiar, é a mesma coisa. E nós acabamos de ler aqui, 1 João capítulo 2, e eu li o versículo 1, agora olha o versículo 2. Ele é propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Ou seja, ele continua sendo o Deus misericordioso, aquele que perdoa os nossos pecados. Por isso que há necessidade de nós, cristãos, aqueles que confiam sua vida em Cristo, continuar confessando seus pecados a Cristo. Restabelece comunhão, restaura o relacionamento entre ele e o Pai. O Pai está sempre de braços abertos para nos receber e sempre pronto para ouvir a nossa confissão. Isso é importante. O perdão depende do arrependimento e da confissão. E isso o cristão pode experimentar. Ele pode arrepender e confessar. O crente deve deixar o pecado confessado. Uma vez confessado, ele deve deixar para trás. Procurar não mais cometê-lo. Olha o que diz em Provérbios, capítulo 28, verso 13, lá no Velho Testamento. Provérbios, capítulo 28, verso 13. Um texto muito bom, para inclusive nós decorarmos, né? Provérbios 28, 13 diz o seguinte: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. O cristão que fica guardando o pecado não prospera, ele fica patinando na vida. E eu não falo de prosperidade só na questão financeira, pelo contrário, a prosperidade na vida espiritual, crescimento, a proximidade de Deus, permitir que Deus use a sua vida. Quando nós ficamos escondendo os pecados, jamais a gente pode prosperar. Mas quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Alcança misericórdia. Cada pecado deve ser tratado especificamente. Isso é um erro que muitos cristãos estão tomando nesses dias. Fazem orações para perdão de pecados de uma maneira geral. Esquecem de confessar os pecados de maneira específica. Como nós dissemos lá, lemos em 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, ou seja, diga para Jesus, diga nas suas orações quais são os seus pecados. Não diga, Senhor, perdoa todos os meus pecados. Diga quais são. Se foi uma mentira, foi um pecado de imoralidade, foi o pecado de dar falso testemunho, fofoca com as pessoas. Diga isso para Jesus. Fala para ele, Senhor, me perdoe, porque eu cometi este ou aquele pecado. Nomeie os pecados para Deus. Cada pecado deve ser tratado de forma específica. O pecado deve ser confessado a Deus e muitas vezes também ao irmão ofendido. Se o seu pecado está relacionado a uma ofensa a algum irmão, você tratou mal, você falou mal da pessoa e aquela pessoa está sabendo. Se você fez alguma coisa e há algum irmão envolvido, alguma parente, alguma pessoa envolvida que está ofendido, chateado, então o perdão deve chegar aos ouvidos daquela pessoa. Primeiramente a Deus, que perdoa todos os nossos pecados, depois a pessoa para uma restauração de relacionamento. Pode ser que a confissão, numa hora ou noutra hora, dá algum problema, é difícil a outra pessoa entender, mas é o papel. Se você errou com alguém, se você errou com alguma pessoa, você chegar até ela e dizer, me perdoe. Eu falei o que não devia, me perdoe, eu fiz o que não devia, me perdoe por isso ou por aquilo. E a gente chegar para a pessoa e pedir perdão. Qual é o resultado de tudo isso? Mesma coisa. O resultado do perdão doméstico, do perdão do cristão com o seu pai. Ele restaura a comunhão do filho, do crente com o seu pai, com o seu Deus. Olha só, em 1 João capítulo 3, verso 9. 1 João capítulo 3, verso 9, traz uma carta maravilhosa
que João escreve. 1 João capítulo 3, versículo 9, diz o seguinte: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Preste bem atenção. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus não permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Então, cada pecado deve ser tratado especificamente, como eu disse, e nós estamos falando do resultado. O perdão doméstico restaura a comunhão com o cristão. E olha agora do cristão com o crente, e olha agora o versículo 7 do capítulo 1. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O perdão doméstico, além de restaurar a comunhão dele com o seu pai, o relacionamento está restaurado. O perdão doméstico também traz o crente a andar novamente na luz. Eu sei que muitas vezes é difícil, mas dá liberdade do cristão caminhar. Quando ele confessa seu pecado. Ele não tem mais nada do que temer. O diabo quer apontar, quer acusá-lo. Você pode dizer para ele, você pode me acusar, mas já estou perdoado pelo meu Deus. Às vezes, alguma confissão para pessoas demora um pouquinho o perdão da outra pessoa pelos casos e pelas situações. Mas você pode andar de cabeça em pé, porque você já pediu perdão. Às vezes a restauração de relacionamento demora um pouquinho, mas vai acontecer. Então o passo que nós temos que tomar é pedir perdão para Deus. E se ofender alguém, pedir perdão para a pessoa. Restaura a nossa comunhão com Deus e restaura a nossa comunhão com pessoas. Isso é importante, isso é significativo. Andar na luz é não ter pecados não confessados. Andar na luz é não ter pecados não confessados. Pecadores todos nós somos. E se você é que nem eu, a gente tem que pensar sempre nisso. Nós cometemos pecados. E às vezes todos os dias. Há uma necessidade de a gente confessar todos os dias. Mas andar na luz é não ter pecados não confessados. O que significa? Se você sabe que você tem pecado, confesse. E quando você confessa, você está andando na luz. Você está em comunhão com Deus. E se precisa, você confessa para irmãos, você também pode estar em comunhão com seus irmãos. Que nós possamos fazer isso. Bem, tem um assunto muito importante que eu queria falar dentro de amartiologia. Eu queria ter terminado esse assunto agora, na última aula, mas não deu tempo. Então tem um assunto que eu queria tratar com os irmãos hoje, que é um assunto não muito fácil. Se a gente conseguir terminar hoje, muito bem. Mas é sobre o pecado imperdoável. Muitas pessoas já me perguntaram sobre o que é o pecado imperdoável. Ao que está se relacionando? Ele ainda acontece hoje? Então nós vamos falar sobre ele. Bom, o perdão divino é indispensável e é acessível aos homens, para qualquer tipo de pecado. O perdão divino está em acesso a nós. Porém, as Escrituras Sagradas descrevem determinado pecado chamado como um pecado imperdoável. Então, vou repetir. O perdão divino, ele é disponível, ele é acessível a qualquer ser humano, qualquer pessoa, para qualquer tipo de pecado. Porém, há um pecado relatado nas Escrituras que nos dizem que este pecado ele é imperdoável. O que é o pecado imperdoável? Quando pode ser cometido? Quem pode cometê-lo? São considerações que nós vamos passar a tratar agora sobre o pecado imperdoável. Eu queria que você acompanhasse comigo esse assunto tão importante que é do pecado imperdoável, tá bom? E talvez, se não quase todos os que estão me ouvindo ou me ouvirão posteriormente, já devem ter ouvido sobre eles.
Bem, a base desse pecado imperdoável está num texto. Esse texto é Mateus capítulo 12, dos versículos 22 até o versículo 32. E eu convido você a abrir a sua Bíblia. Mateus capítulo 12, versos 22 até o 32. Está pronto para ler? Acompanha comigo aí, o texto bíblico. Diz assim, Mateus 12, de 22 até o 32. São 10 versículos. Vamos lá? Depois disso, levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo. E Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse, não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram, é somente por Beelzebu, o príncipe de demônios, que ele expulsa demônios. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividindo contra si mesmo. Como então subsistirá seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsa os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Aquele que não está comigo está contra mim. Aquele que comigo não ajunta, espalha. Por esse motivo eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito não será perdoado, nem nesta era, nem na que há de vir. Que pecado é esse que nós vamos estudar aqui? Bem, eu vou dar a vocês aqui hoje, eu não posso garantir que eu vou conseguir falar todo desse assunto hoje. Talvez não vou precisar de mais uma aula ainda de amarteologia. Talvez não, com certeza, porque tem um pecado para a morte para a gente lidar ainda, mais um assunto. Então, o pecado perdoável, existem algumas interpretações mais decorrentes, e eu quero aqui citar para os irmãos e depois explicar qual é a opinião desse seu professor. A primeira interpretação é conhecida como a interpretação cristológica, ou seja, relacionada a Cristo. Então, Jesus extinguiu o pecado contra o Espírito Santo e o pecado contra o Filho do Homem, aqui em Mateus 12, 32. Antes da sua morte, da sua ressurreição e do pecado do Espírito Santo no Pentecostes, que isso acontecia. Tal pecado foi cometido, e a gente vai explicar. Aliás, antes de eu dar a explicação cristológica, deixa eu falar de uma interpretação mais decorrente da que acontece. Presta atenção, que é a interpretação soteriológica, ou seja, qualquer pessoa que negar a Cristo como Salvador, ele cometeu um pecado imperdoável. Esse é o único pecado que Deus não perdoa. Ou seja, se a pessoa continua rejeitando, continua não crendo em Jesus como Salvador, então Jesus não tem como perdoar, é imperdoável. Tem até um raciocínio lógico, né? Então, a rejeição propositada de Cristo e da sua salvação é o único que, pela natureza, priva o homem da possibilidade de pecado. Agora, existe uma outra interpretação, essa que eu estava começando a dar, que é a interpretação cristológica, uma interpretação que você precisa entender muito bem. Então, Jesus está distinguindo o pecado contra o Espírito Santo aqui, de uma forma relacionada ao seu ministério. E que esse pecado, então, acontece até a ascensão de Cristo, até a descida do Espírito Santo. A falha em reconhecer Jesus Cristo durante a sua missão aqui terrena, a falha em reconhecer Jesus como Messias, de não concordar que Jesus era o Messias, e o que ele estava fazendo era pelo poder do Espírito Santo,
era considerado pecado imperdoável. Então, o pecado imperdoável está relacionado ao ministério de Cristo. Está entendendo? Então, considerar as obras que Jesus fez pelo poder do Espírito Santo, considerar que isso foi feito pelo poder de Belzebu, foi considerado por Jesus como pecado imperdoável. Não haverá em nenhuma outra época, nem naquela e nem na vindoura. Por que vindoura? Quando Jesus voltar e pôr os seus pés na terra novamente, se alguém disser que Jesus está fazendo o que ele está fazendo pelo poder de Belzebu, cometerá esse pecado novamente, que é o imperdoável. Então, vou repetir. Qual é o pecado imperdoável, segundo essa interpretação? É considerar as obras que Jesus fez pelo poder do Espírito Santo a Satanás. Passar a achar que aquilo que Cristo fez pelo poder do Espírito Santo foi feito pelo poder de Satanás. Isso era o pecado imperdoável. Então, o pecado imperdoável está relacionado ao ministério de Cristo, quando ele estava presente aqui. Quando ele foi ao assunto aos céus, ele não está mais fisicamente presente aqui. E por que ele diz não só nessa época, na vindoura? Porque quando ele voltar aqui, novamente esse pecado será imperdoável. Tratar aquilo que Cristo fez e fará, pelo poder do Espírito Santo, tratar como ele está fazendo pelo poder do maioral dos demônios, chamado Belzebu, aqui no texto. Certo? Então, esta é uma interpretação que é dada, e se alguém concordar com ela, esse é um tipo de pecado que não acontece mais porque Jesus não está fisicamente aqui já. Eu concordo mais com esta aqui. A outra é óbvia, né? A outra é óbvia. Se a pessoa não aceitou a Cristo, não tem como ser perdoado, né? Vai ser impossível mesmo, porque só existe um caminho, só uma verdade. Agora, Jesus está se dirigindo aos judeus ali, que estavam tratando o ministério de Cristo, que ele fez pelo poder do Espírito Santo, a Satanás. Então, ele estava falando sobre isso. Então, ele está dizendo que toda blasfêmia pode ser perdoada, mas essa não. Por que contra o Espírito Santo? Porque ele estava tratando o que o Espírito Santo estava fazendo na vida de Jesus, o que Jesus estava fazendo pelo poder do Espírito Santo, a Lúcifer. Aí você vai falar, mas pastor, mas tem pessoas que fazem isso hoje, né? Estão tratando isso hoje. É verdade. Infelizmente tem gente que está fazendo isso hoje. Mas não é no ministério de Cristo, é no meu e no seu. É de tantos servos de Deus. Então, o pecado imperdoável se ajunta com o ministério de Cristo. Ou seja, era com Jesus o negócio. Era com Cristo. Ele disse, então, que aquilo que estava fazendo era pecado imperdoável, porque o que ele estava fazendo era pelo poder de Belzebu, e isso é um pecado imperdoável. Então, preste atenção, que é relacionado ao ministério de Cristo, e não ao meu e ao seu. Talvez alguns que estão me ouvindo conhecem ou a história ou de alguém próximo, pessoas que já disseram coisas horrendas sobre a igreja, sobre o que a igreja faz, a igreja está fazendo, que aquilo não é coisa de Deus. Então, você já conhece, como eu já ouvi muitas histórias, sim, e de quando a pessoa reconheceu Jesus, então ele foi salvo e hoje é um pregador da palavra de Deus. Então, de novo, o pecado imperdoável não está relacionado ao seu ministério e ao meu. Está relacionado ao ministério de Cristo feito pelo poder do Espírito Santo. O meu e o seu também deve ser feito pelo poder do Espírito Santo, com toda certeza. Mas o pecado imperdoável, narrado aqui em Mateus 12, é relacionado totalmente ao ministério de Cristo. Por isso que quando ele voltar, era vindoura, quando ele voltar, então esse pecado estará novamente podendo acontecer, se alguém falar exatamente isso. E os judeus aqui, estava dizendo para eles, ninguém vai ser perdoado dessa forma tratar. Deu para entender? Deu, né? Então hoje eu terminei o assunto lá do pecado do crente, terminei falando sobre ele, como que Deus trata, que é o perdão doméstico, né? Mas também é com base na morte de Cristo, e que também ele restaura o relacionamento do homem com Deus, com seu pai, na família. Nós vimos que ele trata diferente, porque nós somos família, mas não quer dizer que ele acha o pecado do crente mais tranquilo, não, trata com firmeza também, né? Mas agora é como filho, né? A gente leu aqui Hebreus capítulo 12,
que Deus trata quem Ele ama, porque Ele trata como filho, porque é filho. Se Ele não tratar aquele pecado, não disciplinar aquele pecado, nós não somos filhos, nós somos filhos ilegítimos, ou como diz na outra versão, bastardos. E depois eu tratei sobre o pecado imperdoável, um assunto muito difícil de ser tratado, poucas pessoas entendem, mas essas duas interpretações são as mais conhecidas. Maneira soteriológica de dizer que se alguém não aceitar a Cristo, então continua praticando um pecado imperdoável, né? Justamente porque não tem o que fazer, né? A única forma é crer em Cristo. Se a pessoa não crer, continua tendo um pecado imperdoável. Porém, existe essa outra interpretação que fala do ministério de Cristo, né, e que vai acontecer quando Cristo voltar novamente. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto tão polêmico, você pode mandar uma mensagem para nós e eu vou poder responder a sua mensagem, tá bom? Deus abençoe vocês. Vamos terminar aqui com uma oração e na próxima aula, com certeza, nós terminamos a martiologia e já vamos lançar o próximo assunto. Aguarde aí para você saber, tá bom? Vamos orar aqui encerrando? Senhor, muito obrigado por estarmos aqui, obrigado pela vida de cada um dos irmãos que puderam estudar conosco, que nós possamos continuar amando, desejando a Tua palavra, tendo o coração quebrantado para reconhecer nosso pecado, ó Deus, para que a nossa comunhão esteja contigo e que nós possamos experimentar sempre o agir do Senhor na nossa vida. Muito obrigado por tudo, obrigado por cada pessoa que nos assistiu aqui. É a oração que fazemos agradecidos e oramos em o nome de Jesus. Amém. Amém? Tchau, Deus abençoe. Um beijo no coração de cada um. Até a próxima.